Fala, descomplicados! Estamos aí fora de época dos nossos usuais vídeos. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí, bem-vindos aí ao nosso Minuto do Price Action. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Price Action, sobre a leitura que eu uso, sobre a leitura que eu passo para vocês do panorama de mercado. É um projetinho que eu tenho muita vontade de fazer, tinha muita vontade de fazer e agora eu estou conseguindo levar para frente. Espero que agregue mais valor ao nosso conteúdo. Espero que vocês possam usar bastante. E quem tem interesse em conhecer o Price Action, seja bem-vindo. Esse canal pode te ajudar. Então aqui a gente vai ter bastante coisa boa. Tem muito que por vir ainda. Espero que vocês gostem. Pessoal, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de dar seu like aí, deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as novidades. Não deixe de comentar, deixar sugestão, deixar comentário, fazer pergunta. Eu vou respondendo, nós vamos conversando aí. E no mais é isso. Não deixe de participar também do nosso grupo do Telegram, tem o canal do Telegram, tem o nosso Instagram, né? Descomplicando Forex. Então tem bastante coisa aí para você que quer aprender mais do mercado de Forex, quer aprender mais a leitura do Price Action. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre tendências. Eu tinha pensado, tinha montado um script e pensei em resolver começar com tendências porque ela é a base, né? A base da leitura do Price Action parte por tendências. Eu não vou entrar no método da teoria de Down, não vou falar de teoria de Down, eu vou falar o que eu uso, porque eu tento simplificar. Eu não sou uma pessoa que olha tendência primária, secundária, terciária, porque eu acho isso desnecessário para a forma que eu opero. Não estou falando que isso é desnecessário, não estou desmerecendo o Dow Jones, que foi grandão no mercado, criou muita coisa, eu acho que tudo deriva de Dow Jones, mas eu, Kelvin, acho que é desnecessário para a minha leitura usual durante o dia. Pessoal, as dicas que eu dou para identificar uma tendência, a primeira coisa é definir um time frame. Eu não sou a favor, eu acho isso até uma sabotagem muito perigosa, pode machucar a gente, que é ficar olhando tendências e time frames diferentes daquilo que se opera, ou daquilo que se pretende operar, daquilo que pretende executar um trade, programar uma entrada, porque isso pode te sabotar. Ficar passeando entre time frames, fazendo marcações, definir alvos e stops, definir alvo por um time frame e stop por outro, entrar num time frame e gerenciar por outro. Isso a nossa cabeça pode tomar um nó. Então, eu não sou a favor disso, não recomendo a fazer isso. Eu sou a favor de você definir um time frame e ser fiel àquele time frame, porque a chance de você conseguir ler melhor, fazer melhores entradas e gerenciar de forma tranquila é maior do que você ficar procurando time frames diferentes. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço para definir uma tendência é tirar o zoom do gráfico. A gente tem mania de operar com o gráfico aqui colado e a gente não consegue ler o que está acontecendo no quadro geral. Perdão. A gente não consegue ler o que está acontecendo no quadro geral da ação do preço. Então, eu sou a favor sim de tirar o zoom do gráfico, olhar onde é que começou as barras, aonde elas estão terminando, qual ponta que a gente está, se a gente está numa ponta inicial, se a gente está agora no momento que o gráfico começou lá embaixo, a gente está no meio, está lá na ponta final. Então aqui já é um gráfico que já aconteceu, então fica mais difícil da gente ver aonde estamos no momento. Mas eu sou a favor de fazer isso. Não vou entrar aqui em mérito ainda de suporte e resistência, eu acho que tem mais coisa para a gente aprender até chegar lá. Então vamos aqui tentar identificar tendências. Mercados financeiros que possuem gráfico, como eu uso o gráfico de candles, eu falo muito barras, mas é o gráfico de candles. Todo mercado que possui uma leitura através do gráfico de candles, a gente consegue identificar tendências dessa forma e existem três tipos de canais que nos ajudam melhor a identificar a tendência. São eles canais estreitos, canais largos e canais laterais. Canais estreitos, que às vezes é uma tendência mais forte, às vezes é um início de uma tendência, parte de um rompimento, parte de uma reversão, ou até mesmo de uma retomada depois de um pullback. Os canais largos é uma tendência ainda vigente, mas porém que dá condições aí talvez
de contrários executarem trades em scalp ou às vezes tentando puxar uma reversão, muitas vezes falha pela inércia do mercado. E o canal lateral é onde há uma concordância, onde aquele zoneamento de preço é interessante para compradores e para vendedores. O canal estreito, pessoal, então, como eu vinha falando, ele pode se dar no início de tendência, então, parte de rompimentos de lateralidades ou de reversão, e pode vir depois de pullbacks profundos também. Mas aí já vem depois de uma tendência que já é vigente, ou pode só retomar a força. Pessoal, vamos lá então para a gente entender. O que é um canal estreito e qual a diferença de um canal estreito para um canal largo? O canal estreito, primeira coisa é que tem uma amplitude menor. A palavra estreito já dá isso a entender, temos uma menor amplitude. E o outro motivo técnico para a gente ler um canal estreito é a gente entender que vendedores, no caso aqui na verdade é compradores, não têm condições de fazer nenhum trade, seja no scalp, ou seja, tentando reverter essa tendência, que dê boas entradas e executem e consigam fazer dinheiro. Reparem na amplitude das barras que eles não têm condições alguma, não tem razões de entrada, motivos de entradas que dê algum bom trade para eles. Então, com isso, a gente consegue ver que compradores não conseguem executar bons trades e a gente tem uma força de tendência, então sim, uma certa dominância. A gente consegue medir isso pela amplitude das barras, consegue medir isso pela força da tendência e consegue medir isso pelo fato de não haver entradas aí contra a tendência. Depois disso, os canais sempre evoluem, né? Os mercados que caminham em ciclos passam para uma evolução. E essa evolução aí é a evolução para o canal largo. É quando finalmente compradores numa tendência de baixa conseguem aí executar trades, conseguem aí formar pullbacks mais profundos. O que são pullbacks? São os movimentos de realização, são os movimentos de correção, são onde traders que venderam começam a realizar, né, começam a comprar no modo especulativo e começa a puxar esse preço um pouco mais para cima. Sendo assim, a gente começa a expandir o canal. Essa expansão é identificada pela amplitude do número de pullbacks. E dentro desses pullbacks, a gente começa a ver que compradores começam a possuir condições de executar alguns trades. Sendo assim, a gente começa a ter uma expansão de canal e um enfraquecimento da tendência. Não é o final, não é uma ponta de reversão, porém, uma reversão de tendência parte do enfraquecimento do canal, né? Do enfraquecimento da tendência. Mas nem todo canal largo, canal expandido, significa uma reversão. É só o princípio da reversão, mas nada impede de a inércia do movimento puxar esse preço forte de novo. Sendo assim, pessoal, a gente consegue entender que pullbacks profundos começam a expandir o canal e a gente começa a ter condições de contrários executarem alguns trades. Para olhar a tendência, eu olho isso porque eu consigo me mapear no mercado. E já o terceiro fator é usar a média móvel ao meu favor. Pessoal, a média móvel exponencial de 20 períodos, que é a que eu uso, eu ploto ela para usar qualquer tempo gráfico. Então, ela se adequa a qualquer tempo gráfico que eu altero aqui. Se eu mudar para 5 minutos, ela vai adaptar os 5 minutos. Eu não ploto ela para um time frame fixo. E ela é totalmente dispensável. Ela me mostra o comportamento das últimas 20 barras numa média exponencial. Isso adianta a minha leitura, eu consigo ler mais rápido, mas eu não uso média. Toque em média para fazer trades, eu não uso cruzamento de média para fazer trades. Ela serve simplesmente para adiantar a minha leitura no mercado ao vivo. E quando eu tenho essa inclinação, quando eu consigo ver que a média de preço está baixa, eu acredito no movimento de inércia, porque eu dou confluência à minha leitura com o movimento de inércia, com a média de preço baixa, com a formação das barras dentro da tendência, e isso confirma para a partir daí eu executar os meus trades. Para identificar a tendência, é isso que eu uso, eu considero isso uma coisa muito importante, considero também a forma mais fácil de ler tendências, não vou entrar em méritos de coisas que complicam, eu acho que isso é o suficiente. E no mais é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre pullbacks, trades de tendência, entradas em trades de tendência, como identificar um pullback e outros assuntos que envolvem tendência. Não deixe de compartilhar, ativar o sininho
Não deixe de curtir, não deixe de comentar e se inscrever no canal. Mas é isso, pessoal. Valeu, nos vemos sexta-feira no Panorama e forte abraço para todo mundo. Valeu!